Bom, então a gente está em mais uma série de colaborações. Mais uma vez o Ricardo está aqui auxiliando a gente com a questão da estatística, é o nosso estatístico do tribunal. E a gente está com a boa notícia de que agora a gente vai conseguir acompanhar as metas do CNJ, né? Então, nosso objetivo hoje é apresentar o painel que o pessoal do NUCID conseguiu finalizar para a gente. E o bom é que, em seguida, agora já no mês de abril, a gente vai ter uma colaboração sobre o Prêmio Fúcsia. Então, vocês vão precisar muito do painel, né, de metas para poder ter uma noção do resultado na premiação. E essa próxima colaboração, ela provavelmente vai ser dia 14 de abril, mas a gente vai divulgar. E a ideia é explicar e tirar todas as dúvidas em relação à premiação. Então, eu vou passar a palavra para o Ricardo, para a gente poder conhecer essa nossa nova ferramenta, que estava todo mundo ansioso esperando. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Jaque. Boa tarde a todos, né, a todas. Meu nome é Ricardo, como a Jaque já me apresentou, sou estatístico aqui que trabalha no NUCID, né, com o diretor Matheus e a Luciene, nossa colega, e somos vinculados, né, à ASVEN e à presidência. Então, nós viemos hoje aqui trabalhar, né, com a oficina número 19, como utilizar o novo painel de BI para acompanhamento das metas nacionais. E vou pedir, né, sempre que tiver, assim, a gente vai deixar o final para dúvidas, né, Jaque? Mas se alguém tiver, achar que tem que levantar a mão para falar naquela hora, pode levantar a mão que a gente tira a dúvida na hora aqui. Escrever no chat, pode escrever, que aí eu vou te interrompendo à medida que for possível durante sua Uhum. fala, e a gente já vai tirando as dúvidas e no final também, né? Certo, sim, Pra- sim, no final nós vamos ter um tempo. O Matheus está aqui também no chat, cuidando do chat, se tiver alguma dúvida mais específica. Mas é porque na hora da apresentação a gente não consegue ver, né, quem está levantando a mão ou não. Não, aí eu teria que te interromper. Sim, pode interromper. Tá, E às vezes também eu falo muito rápido, viu, pessoal? Se quiserem que eu vá mais devagar, vai falando aí no chat que eu vou indo mais lento aqui, eu passo o tá bom? recado. Tá ok. Tá bom, pode Obrigado. deixar. Então, pessoal, como nós vamos tratar do painel de metas, então nada mais justo e coerente de, primeiramente, falar o que são as metas, né? As metas nacionais do Poder Judiciário, elas foram instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2009. Desde 2009 que elas existem, e elas existem pela busca, né, para proporcionar à sociedade um serviço mais célere, mais eficiente e com mais qualidade. Esse foi o intuito da criação das metas nacionais. E elas são discutidas anualmente, né, em reuniões com o CNJ, e são aprovadas pelos presidentes dos tribunais, de todos os segmentos de justiça, né, do país. E, após essa discussão e aprovação das metas, é elaborado um glossário que dita as regras e parâmetros para o enquadramento de processos em cada uma das metas, tanto para o enquadramento quanto para o julgamento dessas metas, né, para o cumprimento das metas. E nesse glossário são consideradas as classes, assuntos e movimentos processuais específicos para cada uma delas, para enquadramento, né, e julgamento das mesmas. E existe um painel no CNJ que já faz um acompanhamento das metas nacionais, né, de todos os tribunais. Então, por que foi criado o nosso painel? Com que intuito? Primeiro que, além desse painel do CNJ, também o TCU, através da transparência, né, e o próprio CNJ obrigam os tribunais a fazer um acompanhamento e divulgar esse acompanhamento das metas, né, porque, como é para a sociedade, a gente tem que fazer essa publicidade das metas. E se existe esse painel do CNJ, por que a gente criou, além dessa obrigatoriedade? Porque o painel do CNJ, ele tem um atraso que pode chegar a 2 meses, né, da atualização. Então, a gente ficava 2 meses sem esse acompanhamento para saber realmente como que está a situação do nosso tribunal e das unidades, né, de cada uma unidade. Então, foi com esse intuito que a gente criou esse painel.
Então, agora vou apresentar para vocês o painel, iniciando, claro, de como acessá-lo. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me digam quando aparecer, por favor. Apareceu, Ricardo. Apareceu? Uhum. Então, nosso painel está na intranet, né, do tribunal. Então, aqui nós estamos, né, na página principal do portal do TRF6. Para acessar o painel, a gente vai em intranet, fazer o login, né? E aqui a gente está na intranet. O painel ele faz parte do Data 6, tá? Ele é elaborado com dados do Data 6. Então, ele está aqui nesses favoritos, né? Ele está aqui dentro de Data 6. E ele, apesar de ser com dados do Data 6, ele está fora do login do Data 6. Então, quem não tem acesso ainda ao Data 6 tem acesso ao painel de metas nacionais. Uma coisa não, os logins não estão vinculados. É só fazer o login na intranet e clicar, voltando aqui, em Data 6, e nesse primeiro link, metas nacionais, que vocês já vão ser direcionados para o painel de metas. Vou voltar aqui para o início. Então, esse é o nosso painel de metas do TRF6. Tá? Então, aqui em cima vocês podem ver, existe uma aba para cada uma das metas. Eu vou passar uma a uma, claro. E o painel de tempos, que apesar de não ser uma meta, são indicadores que o CNJ está acompanhando. CNJ e CJF está acompanhando, como alguns de vocês já sabem, né? Já faz esse acompanhamento e faz uma cobrança a algumas unidades judiciárias que estão com tempos relativamente altos, né? De acordo com o CNJ e o CJF. Então, aqui eu vou falar de cada uma das metas e vou falar um pouco, né, sobre as regras de cada uma das metas, mas como o foco aqui é o painel, não vou entrar em tanto detalhe em cada uma das metas, tá? Então, a meta 1, né, meta 1 de 2026, aprovada para esse ano, é julgar mais processos que os distribuídos. Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos de 20 de dezembro de 2025 a 19 de dezembro de 2026, excluídos os suspensos e sobrestados, no mesmo período, de 20 de dezembro de 25 a 19 de dezembro de 26. Então, todas as metas aqui vão ter aproximadamente esse mesmo perfil, esse mesmo design. Aqui a gente tem primeiro um acelerômetro, né, de julgamento, o indicador de cumprimento da meta, um valor que mostra quantos processos estão pendentes de julgamento para cumprimento da meta e o cumprimento da meta por juízo, um percentual para cada um dos juízos do tribunal. Então, e aqui, em algumas das metas, vai ter um maior detalhamento do que entra nesse cálculo, né? Por exemplo, essa meta, a gente tem que julgar mais processos do que os distribuídos, excluindo os suspensos. Então, aqui a gente tem a quantidade de casos novos nesse ano, nesse período, os dessobrestados e os julgados ou baixados. Por que julgados ou baixados? Para a meta, vale o julgamento. O julgamento já tira o processo, já dá cumprimento em relativo àquele processo, à meta, né? Mas processos que não são julgados, mas recebem uma baixa, também são considerados resolvidos para o cumprimento da meta. Por isso que a gente deixou aqui julgados e baixados. Então, na meta 1 do tribunal, a gente não tem nenhum filtro, depois eu vou falar dos filtros. O tribunal teve 95.614 casos novos, que são casos novos mais os dessobrestados, e julgou ou baixou 103.952 processos. Por isso que aqui está a marca que a gente deveria atingir de casos novos, né? 95 mil, e julgamos 103 mil. Por isso que o nosso cumprimento está hoje em 108,72% do tribunal como um todo. E aqui, como eu falei, a gente tem por juízo. Mas eu queria filtrar, por exemplo, pelo segundo grau. Você pode fazer esse filtro de duas formas. Clicando aqui no juízo nesse gráfico, ele já filtra tudo para o segundo grau. Então, temos 10.400 casos novos, 780 dessobrestados e 13 mil julgados. Ou seja, aqui a gente vê que deveria julgar 11 mil processos e já julgamos 13 mil. Por isso que o cumprimento no segundo grau é de 119,45%, também sem processos a serem julgados.
pegar aqui a turma recursal, que ainda não cumpriu a meta, aí aparece aqui os processos, ó. Nós tivemos 12 mil casos novos, 1.000 dessobrestados e julgamos apenas 11 mil. Deveríamos julgar 13 mil, julgamos só 11 mil na turma recursal. Por isso que o cumprimento está em 81,05%. Ainda faltam aproximadamente 20% para cumprimento. Isso, tratando-se de processos, são 2.629 processos que deveriam ser julgados na turma recursal para o cumprimento integral da meta na turma recursal. Lembrando sempre que para as metas, né, vale o tribunal como um todo. Mas a gente tem esse painel justamente para as unidades acompanharem como está a situação em cada uma das unidades. E eu falei aqui do filtro, né, que a gente pode filtrar por aqui. Se quiser tirar o filtro, é só clicar de novo na mesma barra. E se você mudar de barra, vai mudar de juízo. Ou a gente pode fazer o filtro aqui por cima, aqui no canto superior da tela. Pode filtrar tanto pelo juízo, que é a mesma coisa que clicar lá no site, ó, no gráfico à direita, ou a gente pode escolher pela unidade judiciária. Vocês percebem aqui que eu filtrei segundo grau no juízo, vão aparecer só as unidades de segundo grau. Se eu deixar aqui vazio, vocês podem limpar o filtro, tanto selecionando aqui, selecionar todos, quanto clicando aqui nesses 3 pontinhos e redefinir. Ele zera também os filtros. E você pode fazer o filtro também pela unidade judiciária. Lembrando que para fazer esse filtro, vocês têm que desmarcar o selecionar todos e aqui pesquisar a sua unidade. Digitei Uberaba, aparecem as unidades de Uberaba, escolho a terceira vara, eu tenho a situação atual na terceira vara civil e GF adjunto de Uberaba. 916 casos novos que tiveram e julgamos apenas 91 processos, um cumprimento de pouco menos de 10%. E essa questão dos filtros vale para todas as outras metas também, tá bom? Então aqui é a meta 1, a nossa situação atual. Então vamos para a meta 2. A meta 2 tem uma especificidade, que em outras metas também tem, de terem submetas, né? A meta 2 de 2026, julgar processos mais antigos. Mas dentro dela nós temos 3 submetas. Submeta 2, mais antigos, identificar e julgar até 31 de dezembro de 26 todos os processos distribuídos há 15 anos ou mais, ou seja, processos distribuídos até 2011. Aqui já está filtrada, né, a 10ª vara, eu vou tirar esse filtro. É bom sempre perceber isso, né, a gente tinha poucos processos, é bom sempre verificar o filtro. Se a gente esquecer de tirar, ele vai permanecer. Então, aqui a meta, julgar processos mais antigos, distribuídos há 15 anos. A situação atual do tribunal é 12% de cumprimento, faltando 4.500 processos dessa submeta para serem julgados, a fim de dar cumprimento integral à meta. Aqui a gente vê que deveriam ser julgados 5.100, foram julgados apenas 663. E temos, da mesma forma, aqui o cumprimento por juízo. A submeta 2A, a do meio, identificar e julgar até 31 de dezembro de 2026, 85% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2022, no primeiro e segundo grau. Aqui vocês podem ver que só tem vara federal e segundo grau, justamente porque a meta só se aplica a esses 2 juízos. Então, não cabe aqui a turma recursal e juizado especial. Da mesma forma, temos o indicador de processos a serem julgados para cumprimento da meta, o total de processos que se enquadram nessa meta e o nosso julgamento até hoje. Julgamos 6.000, temos que julgar 75.000 dos 95.000 processos que se enquadram na meta. Nosso cumprimento está em 8%, faltam 69.000 processos para serem julgados. E aqui o cumprimento por juízo. E a submeta 2B, identificar e julgar até 31 de dezembro de 2026, 100% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2023, nos juizados especiais federais e nas turmas recursais. Da mesma forma, julgamos 3.000, deveremos julgar até 31 de dezembro 20.000 processos, cumprimento atual de 15% e
processos pendentes de julgamento para cumprimento, 17 mil processos. E aqui o cumprimento por juízo. Diferentemente da meta 1, que não tem uma lista de processos a serem julgados, uma lista determinada, a gente só tem que julgar mais processos do que os distribuídos, na meta 2 nós temos processos específicos a serem julgados. Voltando aqui às submetas, aqui são processos distribuídos há mais de 15 anos, processos distribuídos até 2022, no primeiro e segundo grau, e processos distribuídos até 2023 nos juizados e nas turmas. Então, aqui a gente apresenta a listagem dos processos que se enquadram na meta, que estão pendentes de julgamento, ou seja, os processos que devem ser trabalhados nas unidades para que se dê cumprimento integral às metas, né? E aí, aqui nós temos toda a listagem, né? Tá ordenado pela data de distribuição, e aqui, para as metas, como a meta 2, que tem submetas, a gente faz essa identificação. Então, preciso saber, né, de uma unidade, vou selecionar a minha unidade aqui, tem que apagar todas e marcar uma, 17ª Vara Federal de Belo Horizonte. Aqui a gente tem o cumprimento para a vara, né, 17ª Vara, e aqui a gente tem a listagem com filtro, a listagem apenas da 17ª Vara. São todos os processos que se enquadram na meta que estão pendentes de julgamento, ou seja, os processos que devem ser trabalhados. E aqui está a identificação. Esse processo entra na lista dos mais antigos, esse entra na submeta 2A e esse entra na submeta 2B. Ok? E para facilitar, se vocês acharem mais fácil trabalhar numa planilha no Excel ou no LibreOffice, tem a opção aqui, passando o mouse por cima da tabela, da lista de processos, esses 3 pontinhos aqui vocês podem exportar para CSV ou Excel. Dependendo do volume de processos, eu aconselho vocês sempre exportarem para CSV, que é um formato de arquivo mais leve, fica mais fácil de trabalhar. Mas se vocês quiserem, podem exportar para Excel, que ele já vai um pouco mais formatado, mais fácil de trabalhar, né? Mas fica um pouco mais pesado. Essa é a meta 2. Vou apagar aqui de novo o filtro, redefinir, para a gente mostrar o tribunal como um todo. Você está desligado. Ah, tá. Ah, tá. Tá. O Matheus está acompanhando o chat, acho que foi pelo chat, né? Pediu para eu repetir como que faz para... onde fica o indicador de qual submeta o processo se enquadra e como que faz para exportar. Então, nós estamos aqui na meta 2, sem filtros, então é o tribunal como um todo. Isso. Se eu quiser filtrar os processos da minha unidade, eu escolho aqui a unidade, está selecionada todas, a gente tem que apagar e, claro, escolher a minha unidade. Pegar Vara Civil de Muriaé. Então, aqui eu faço acompanhamento da minha unidade. Para os mais antigos, tem só um processo, né? Da submeta 2A, são 11 processos pendentes de julgamento, foram julgados 2. E aqui na submeta B, 2B, foram julgados 18 e tem mais 41 para serem julgados, para o cumprimento da meta. Aqui embaixo a gente tem a listagem de todos os processos que estão pendentes de julgamento. Quer dizer que eu preciso julgar todos? Depende. Quando a meta for 100%, sim. A meta 2B é 100%, então preciso julgar todos os 41 processos que estão pendentes. Na meta 2A, são julgamento de 85%. Então, não são todos, né? Aqui eu tenho a listagem e a indicação de em qual submeta cada processo ele se enquadra. Esse processo, né, desse número aqui, ele se enquadra na submeta 2 mais antigos, 2 ante, aqui tem uma legenda, né? 2 ante mais antigo, 02A de primeiro e segundo grau até 2022 e 02B, juizado especial e turma recursal até 2023. Então aqui está indicado qual submeta aquele processo se enquadra, né? 2 ante, 2B e 2A, e para exportar essa listagem, passo o mouse. Só passo o mouse em cima da tabela
tem esses 3 pontinhos aqui à direita, exportar para CSV ou Excel. Tirada a dúvida? Tem mais uma dúvida? Isso. Ô, Ricardo, só aproveitando para falar de quanto tempo que ela é atualizada, o painel. Ah, sim. O painel é atualizado diariamente. É diariamente, mas ele é atualizado com os dados de ontem. Ele é atualizado de manhã com os dados do dia anterior. Então, a gente sempre trabalha com D-1. Vou pedir para o Matheus, quando você for tirar a dúvida, ligar seu microfone, porque parece que está... Ah, não, o Matheus não consegue ligar o Ah, microfone. peraí, deixa eu colocar ele aqui. Aí ele vai te atribuir. É porque ficou parecendo que nada estava acontecendo, que o Matheus estava me passando a pergunta do chat. A gente pensou nisso já para fazer esse filtro, já é o próximo passo do painel. Vocês não ouviram a pergunta. Foi perguntado no chat se seria possível filtrar aqui no painel em cada submeta aqui nessa listagem. A gente já está trabalhando nisso, é um próximo passo de atualização do painel, mas ainda não é possível. Por enquanto, tem que ser exportado para o Excel, e no Excel é possível fazer esses filtros, tá bom? Mas a gente, como eu falei, já está trabalhando nisso aí. Já era uma demanda que a gente mesmo já percebeu na elaboração do painel. E eu acho que eu já respondi, né? É atualizado diariamente. Sim. Os dados são atualizados. Então, vamos redefinir aqui para limpar os filtros. Então, essa é a meta 2, com suas submetas e a listagem de processos. Meta 3. Ela não é uma meta que trata de processos, né? Julgamento de processos. A meta 3 de 2026 é estimular a conciliação. Aumentar o índice de conciliação do Justiça em Números em 0,5 ponto percentual em relação ao biênio 2024-2025. E ela possui uma cláusula de barreira, 8% de índice de conciliação, que eu vou explicar. Então, aqui não trata-se mais de julgamento, trata-se do resultado do índice de conciliação. Então, nós temos aqui que o nosso índice de conciliação de 2026 está em 24,86%, que é esse aqui. A cláusula de barreira é 8%, nós já ultrapassamos, e a nossa meta inicial seria o melhorar em meio ponto percentual o índice de conciliação de 24 e 25. Aqui, como não tem nenhum filtro, nós estamos tratando de dados do tribunal como um todo, né? Então, como a meta era aumentar em meio ponto percentual o índice de conciliação, nós não estamos cumprindo. Nós tivemos uma redução, né? Mas o cumprimento aqui está em 100%. Por quê? Porque nós ultrapassamos a cláusula de barreira de 8%. Isso é para os tribunais que já têm um alto índice de conciliação como o nosso, já está muito alto. Então, manter esse nível alto seria muito difícil. Então, calculando, né, uma média ali dos tribunais de todo o país, chegaram a essa cláusula de 8%. Quem estiver acima dela tem como cumprida a meta número 3 de conciliação. Então, da mesma forma que as demais, a gente tem aqui o índice de conciliação, né, não é o cumprimento, por juízo, que esse índice trata-se de juizado especial e vara apenas. E aqui nós temos os dados de resumo da meta, né? Como tivemos na meta 1. Sentenças homologatórias 2024-25, 432 mil. Sentenças totais em 24-25, 956 mil. Sentenças homologatórias em 2026, 18 mil. E sentenças totais em 2026, 72 mil. Esses são os dados utilizados para o cálculo do índice de conciliação. Tá? Da mesma forma, nós temos também o filtro tanto por juízo, clicando no gráfico ou selecionando, e unidade judiciária. Nós temos os valores para cada unidade. Aí pode ser acompanhado também o índice, né, de conciliação. A meta 3 ela é mais simples, né, só trata desse índice e não tem a listagem de processos. Na meta 4,
ela também tem duas submetas. A meta 4 de 2026, priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. A submeta A, identificar e julgar até 31 de dezembro 85% das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31 de dezembro de 2023. Então, aqui nós temos, da mesma forma, o julgamento, a meta e o julgamento onde nós estamos hoje. Isso dá um percentual de 16% de cumprimento. E precisamos julgar 1.775 processos para alcançarmos 100% de cumprimento da meta. E aqui temos o cumprimento por juízo também. E a meta 4A, identificar e julgar até 31 de dezembro 85% das ações de improbidade administrativa, distribuídas também até 2023. Então, nós temos 234 processos que se enquadram, precisamos julgar 85%, que dá 197, e julgamos até agora 35 processos, o que dá um cumprimento de quase 18%, deixando pendente de julgamento 162 processos para o cumprimento integral da meta. Da mesma forma, temos aqui a listagem de processos que se enquadram na meta, devem ser trabalhados para o julgamento. E aqui as submetas. A submeta 4, e temos aqui a 4I, que trata da improbidade administrativa. Da mesma forma, é possível fazer a exportação para CSV ou Excel. Ricardo, só um sim. minutinho, desculpa te interromper aí. Tem um colega que ele alegou que ao listar os processos da meta, acho que foi da meta 2, o total de processos que estavam sendo apontados ali em cima não correspondem à listagem, ao total de processos que está na listagem. Tem como você voltar rapidinho? Quando ele seleciona a unidade dele, no caso era a primeira vara civil e chefe de Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora. Essa. Certo. Provavelmente é aqui na de baixo, né? Então, 5 e 15 na outra. Então, essa listagem de processos pendentes deveria apontar 20 processos. Certo? Errado, mas é uma boa pergunta. Isso, então vamos lá. Isso, é uma boa porque pergunta. Lá em cima é vara... Tá, pode responder, por favor. Não. Isso eu disse, mas é uma boa pergunta que gera dúvida, sim. Eu imaginei que teria essa pergunta. Aqui são a quantidade de processos que eu preciso julgar para cumprir a meta. Não quer dizer que eu tenha só esses processos a serem julgados. Como eu falei, aqui a gente precisa julgar só 85% dos processos, e não todos. Então, se aqui tem 5, provavelmente aqui tem mais de 5 na meta. A gente não consegue fazer o filtro, mas vão ter mais de 5 processos, porque a gente não precisa julgar todos. A gente precisa julgar só 85% deles. Então, aqui a gente precisa julgar 15. Esse, com certeza, vão ter só 15 lá, porque nós temos que julgar todos os processos 100% para cumprir integralmente essa meta. Tá entendido? E é importante também mostrar aqui que isso é uma limitação do QuickSight, onde esse painel foi feito. Esse valor aqui, nas metas de 100%, que não são de 100%, ele sempre mantém o valor do tribunal. Esse valor aqui, especificamente, ele não vai ser o da unidade filtrada, tá bom? Esses dois correspondem, tanto é que bate, ó. A meta é 80, porque como aqui está muito alto, aqui fica bem próximo, né? A meta é 80 e foram julgados 75. Faltam 5 processos para serem julgados. Mas não quer dizer que a gente tem 95 mil processos dessa meta aqui. Na de 100% vale sim. Nós julgamos 24, né? Essa vara julgou 24 processos. Como devem ser julgados todos, são 39 e faltam 15 para esse cumprimento. Tá bom? Então aqui sempre vai ter valor igual ou maior, a depender do percentual de cumprimento, do que o que está aqui pendente. Aqui é pendente de julgamento para cumprimento da meta. Mas boa pergunta. Tem mais alguma?
Pode falar, A por colega favor. Elisângela, na meta 3, ela alegou que na unidade dela não constam os lançamentos em 2026, mas já fizeram várias homologações de acordo. Você sabe de cabeça se se ela selecionar a unidade judiciária, a vara, uma vara específica, vai contar vão contar aquelas homologações de acordo, né? Na unidade mesmo, né? Ou Uhum. tem alguma coisa a ver com o Sejusc, que se o acordo foi homologado no Sejusc ou na vara, você Isso. sabe? Para cada caso pode ser um desses dois fatores, né? Pode ser que o registro da homologação não foi feito na unidade, que é esperado, né? Pode ter sido feito em outra unidade, ou pode sim ser um erro de busca desses dados. Então a gente tem que verificar caso a caso, e eu vou tratar disso no final, né? Que a gente precisa desse auxílio de vocês para encontrar esses erros, para a gente ir melhorando o sistema, tanto o sistema, né, Data 6, quanto o painel de metas, tá bom? Então a gente tem que ver um exemplo de um processo, né, que você acha que deveria se enquadrar aqui, e a gente vê se onde foi feito esse registro, se foi feito corretamente, aí a gente trabalhar para a correção do painel, tá bom? Mas depois eu peço que pode mandar no Teams, a gente faz essa busca depois. Mais alguma? Pode deixar para o final. Pode deixar para o Tá. final. Então vamos voltar. Meta 4 a gente já tratou dela. Meta 5. A meta 5 também é uma meta diferente, não é uma meta que trata de listagem de processos. Né? A meta 5 de 2026. Reduzir a taxa de congestionamento. Reduzir em meio ponto percentual a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2025. E aqui também nós temos a cláusula de barreira, nesse caso 46%. Nessa meta, esses dois valores aqui, a gente por enquanto mantém eles fixos com valores do tribunal, com valores consolidados de todo o tribunal. Vocês vão perceber que fazendo filtro aqui, aqueles valores eles não mudam. Até que está mudando, mas não deveria. Depois eu vou modificar aqui. Porque a gente ainda não conseguiu fazer esse cálculo por unidade, tá? Até que esse aqui está mudando, mas pode ser que esse cálculo esteja errado. A partir daqui, pendentes líquidos, baixados e a taxa, aí vocês podem considerar como se fossem como da unidade mesmo, tá? Utilizando o filtro. Então, a meta 5 é reduzir a taxa em meio ponto percentual, a taxa do ano passado em relação a esse ano. E esses são os dados que são utilizados para o cálculo da taxa. A taxa ela é calculada considerando os processos pendentes e os baixados nos últimos 12 meses, desconsiderando, claro, as execuções fiscais, como diz aqui, e os processos que estão suspensos ou sobrestados. Então, no tribunal hoje nós temos 625 mil processos pendentes, e nos últimos 12 meses foram baixados 524 mil. E o que resulta numa taxa de congestionamento líquida de 54,4%. Vale lembrar aqui também, como eu falei no início, que vocês, filtrando pela unidade, vocês vão perceber, no painel mostra menos processos pendentes do que realmente a gente tem na unidade. Eu volto a dizer que no glossário de metas é definido classes, assuntos que vão mostrar valores diferentes dos processos, todos os processos que estão na unidade, tá? Então lembre, se atentem sempre a essa questão. Os valores não vão sempre bater. Então aqui a gente tem essa taxa de congestionamento. A taxa do ano passado ficou em 55,71 e nós conseguimos reduzir para 54%. Por enquanto essa meta está cumprida, né? Lembrando que os pendentes vão variando e os baixados dos últimos 12 meses também vai variando. É diferente da meta 2 e da meta 4, que uma vez cumprida, ela sempre estará cumprida dali para frente, né? Essa meta ela pode variar de acordo com os processos que entram e os processos que são baixados. Então a gente tem aqui uma taxa por juízo também, da mesma forma, e colocamos aqui a taxa por unidade também, se você quiser consultar sua unidade, comparar com as demais,
e filtrando. O filtro também vale aqui, né? Segundo grau. Vamos aqui as unidades. Se você está aparecendo pouco unidade, se você quiser aumentar, você pode usar esse... Não sei como que chama isso aqui, né? É um zoom. É um zoom. Pode usar esse zoom, porque isso aqui também é a ferramenta que nos permite dar esse zoom automaticamente, né? Aqui a gente tem que corrigir para diminuir. Fica muito apertado. E filtrando por juízo, fica um pouco maior, mas aí vai depender. A gente pode baixar também, consultar as demais. Então, essa é a taxa de congestionamento. Uma dúvida? Pode repetir, por favor, como que é feita o cálculo da taxa de congestionamento? A fórmula básica. Sim. A fórmula é processos... Deixa eu lembrar. São processos baixados menos os suspensos, dividido pelos baixados mais os pendentes menos os suspensos. Essa é a fórmula. Ela também está no glossário de metas, tá bom? São esses dois valores aqui, excluídos os suspensos. Aqui a gente já excluiu os suspensos, tá bom? A gente não considerou eles aqui no cálculo da taxa. Lembrando, eu ia falar no final, mas em cada uma das metas a gente colocou aqui o link para o glossário. Eu vou clicar aqui, ele abre o glossário de metas e aqui tem as definições de cada uma das metas. Vamos para a meta 5. Copia, por favor, a fórmula e coloca no chat. Tá. Tem como? Já está com o glossário aberto. Aqui, ó. É o contrário, tá, gente? Eu falei. São os casos pendentes, menos os de execução fiscal, dividido pelos pendentes, menos execução fiscal, mais os baixados, menos os baixados de execução fiscal. E é para desconsiderar também os processos. Deixa eu pôr no chat aqui. Os processos suspensos. Ele não aparece o dividido. Eu vou pôr aqui. Então, é pendentes dividido por pendentes mais os baixados. Excluindo os processos de execução fiscal. Eu tinha lembrado de uma questão para falar e esqueci. Deixa. Tá. Lembrei. A cláusula de barreira. Da mesma forma que o índice de conciliação, a gente tem aqui a cláusula de barreira do tribunal. Caso o tribunal não consiga reduzir em meio ponto percentual a taxa de congestionamento do ano passado para esse ano, o tribunal que estiver abaixo dos 46% tem um cumprimento de 100% da meta. Mas o nosso ainda está bastante alto, né? Mas estamos conseguindo reduzir em relação ao meio ponto percentual da meta. Tem uma dúvida aí no chat? Para agora ou deixa para o final? Essa da meta 1? Isso. Você consegue responder ela sem olhar o glossário? Então vamos deixar para o final. Vamos apresentar aqui, depois eu deixo. Tá aí bom. a gente dá uma lida nela com mais calma. Tá bom. Essa é a meta 5, taxa de congestionamento líquida. Meta 6. Meta 6, 2026, priorizar o julgamento das ações ambientais. Identificar e julgar até 31 de dezembro 25% dos processos que tenham por objeto matéria ambiental, distribuídos até 31 de dezembro de 2025. Mais uma vez, matéria ambiental. O que seria matéria ambiental? Temos lá no glossário, a gente tem uma relação de todas as classes e assuntos que se enquadram na matéria ambiental para o CNJ, claro, né? Então, as regras estipuladas, então, todos esses processos estão aqui na listagem, são 3.571, nós devemos julgar 25% deles, ou seja, 903. Por enquanto, temos julgado, até a data de ontem, 631 processos, o que dá um cumprimento de quase 70% da meta. Restando pendentes de julgamento para cumprimento da meta, 272, que é essa diferença aqui. Então, aqui embaixo, nós temos mais de 272 processos que devem ser o foco da unidade, com o intuito de dar cumprimento a essa meta 6. E, da mesma forma, temos aqui o filtro por
juízo, né? Aí, ó, no juizado especial, o cumprimento já foi de 250%, eram para ser julgados 74 e foram julgados 183. Por isso que o cumprimento está alto assim, e os pendentes de julgamento, menos 109. Ou seja, já ultrapassamos o necessário do julgamento no juizado especial. Lembrando, mais uma vez, que a meta é pelo tribunal como um todo, né? Meta 7 de 2026, priorizar o julgamento dos processos relacionados a indígenas, quilombolas e crimes de racismo e injúria racial. Então, a meta 7A, identificar e julgar até 31 de dezembro 25% dos processos relacionados aos direitos das comunidades indígenas, distribuídos até 2025. Então, nós temos 37 processos que se enquadram, devemos julgar 10 para cumprir 25% e já julgamos 7, o que dá um cumprimento de 73. Faltam 3 processos serem julgados para o cumprimento integral. E aqui o cumprimento por juízo, da mesma forma como as demais. Meta 7B, identificar e julgar até 31 de dezembro também 25% dos processos relacionados aos direitos das comunidades quilombolas, distribuídos até 31 de dezembro de 25. Nós temos só quatro processos, então aqui embaixo nós devemos ter os 4. E devemos julgar um, que é 25%. Então faltam só um, que a gente não julgou nenhum ainda. Cumprimento de 0 nos juízos de segundo grau e vara. E meta 7C, identificar e julgar até 31 de dezembro 50%, essa é diferente, dos processos relacionados ao crime de racismo e de injúria racial, distribuídos até 2025. Temos 46 processos, julgamos 9. Na verdade, que era 23, né? Deve ter sido alguma questão do PicSite. Temos um cumprimento de 40,9%. Restando pendente de julgamento, 13 processos. E da mesma forma, tem o filtro tanto por unidade quanto por juízo, que se aplica à meta. Aqui eu não vou filtrar porque, como são poucos processos, muitas unidades não vão ter processos nesse... Vou filtrar uma, quem sabe. Aí essa unidade, 13ª Vara Civil de Belo Horizonte, não tem nenhum processo das metas. E por último, a meta 10. Meta 10 de 2026, promover os direitos da criança e do adolescente. Identificar e julgar até 31 de dezembro 100% dos casos de subtração internacional de crianças distribuídos até 2025 em cada uma das instâncias. Essa, apesar de ter um cumprimento aqui do tribunal, para o CNJ vale o cumprimento por juízo, né, por instância. Mas nós temos 5 processos que se enquadram na meta, e os 5 estão aqui, e, por enquanto, até o momento, não julgamos nenhum dos 5. Acredito que é porque não tinha o painel, agora nós temos, né? Então, essas são as 8 metas, né? Na verdade, nós temos a meta 9 também. Mas a meta 9 não se trata de processos judiciais, é da inovação. E a gente colocou um plus aqui no processo, no painel de metas, que são os tempos de processo. Esses tempos, o que são? Alguns já conhecem, outros ainda não. São indicadores que o CNJ e o CJF, como eu falei no início, eles fazem esse acompanhamento desses tempos de processo dos tribunais, né? Todos os tribunais e nós, assim como o nosso. Então, aqui, o primeiro indicador trata do tempo médio entre a distribuição e o primeiro julgamento, sempre em dias. O segundo indicador é o tempo médio entre a distribuição e a baixa do processo. E o terceiro indicador e último, tempo médio dos processos pendentes de baixa. Isso aqui é a vida toda do processo, desde a distribuição até hoje, dos processos que não foram baixados. Aqui são processos julgados nos últimos 12 meses e processos baixados nos últimos 12 meses. E aqui se enquadram todos os processos pendentes. Abaixo aqui a gente tem um gráfico, né? Aqui tá filtrado, desculpa. Então aqui está o tribunal todo, tempo médio do tribunal. E aqui a gente tem um gráfico por juízo. Até o primeiro julgamento, a gente vê que no segundo grau é um pouco maior, depois vai para os demais juízos. O tempo médio até abaixo nas varas é maior, é um gráfico diário que mostra, né, o quão maior, para fazer uma comparação do quão maior um juízo está do outro, o tempo, né? E o tempo médio dos pendentes também por juízo. E aqui embaixo a gente tem
um gráfico que acompanha, né, cada uma das unidades. E também pode ser feito o filtro por juízo ou por unidade, né? Então, na unidade, a gente tem os indicadores para cada unidade. Essa é uma questão, além de todas as metas também, eu vou aproveitar para falar antes das perguntas, que a gente já percebeu, né? A gente teve que informar esses valores, a gente tem que informar isso para o CJF, e a gente já teve questionamento de algumas unidades judiciárias, né? Gabinetes também, que o tempo está errado, o nosso tempo está alto, e a gente encontrou alguns erros já. A gente já detectou alguns erros, não no painel, tá, gente? Erros na extração de dados, na conversão de dados, no tratamento dos dados, que no final resultam em erros também nos painéis com dados um pouco equivocados. Então, a gente já encontrou problemas de remessa do segundo grau para a turma recursal, de redistribuição dos processos. A gente tem erros de assuntos que foram alterados no processo, mas por alguns motivos o sistema não reconhecia, mas isso já está sendo reconhecido, foi corrigido no sistema. A gente também tem mudança de classes em alguns processos que resultaram em problemas também, a gente já está trabalhando nisso. E percebemos, por último, esses dias, processos físicos, né, que deveriam ter sido migrados do Oracle para o PJE e posteriormente para o EPROC, que por algum motivo continuam abertos no sistema, né? Eles, apesar de terem dado um movimento para a migração, essa migração não foi feita, ou foi feita e houve uma mudança de processo. Então, a gente está trabalhando para buscar esses problemas. Então, vai ter, sim, algum erro no sistema. E a gente conta com a colaboração de vocês na detecção desses problemas, tá bom? Principalmente nas metas que a gente tem lá a listagem de processos. Se vocês perceberem algum processo que não deveria estar enquadrado na meta, ou processos que deveriam não estão, podem entrar em contato com a gente. A gente tem tanto o e-mail que a gente tem aqui embaixo de todos os painéis, né, no cid@trf6.jus.br, ou abrindo um chamado na CSTI. Eu tenho aqui, essa é a forma do chamado para a gente fazer essas correções. Selecionando lá na STI, CSTI, né, Sistemas Judiciais, estatística de primeiro ou segundo grau, depender do problema onde está, e reportar falha. Só abrir o chamado ou entrar em contato pelo e-mail que a gente vai resolver esses problemas, tá? A gente sabe que tem alguns, mas a gente conta com vocês para mostrar outros, para a gente chegar num painel mais ideal do que realmente está acontecendo nas unidades. Ok? Então, vamos para as perguntas. Você prefere ler ou quer que eu vá Tá. lendo para você? Eu prefiro ler. O problema é que eu não vou saber as de trás, né? Não, tá aqui, ó. A gente deixou uma para o final. Da meta 1. Achei ela, da Keila. Da Keila, ela também ficou de enviar uma mensagem aqui para a gente, mas pode responder. Tem uma da Ana Cristina, que eu acho que essa que você vai responder rápido. Eu tirei uma listagem da vara onde trabalham ontem e tirei outra hoje, na meta 2. Hoje apareceram mais processos na lista. Como explicar este acréscimo no número de processos da lista? Isso pode acontecer igual quando a gente vai corrigindo esses erros por exemplo, o que eu citei agora. Quando havia uma redistribuição do processo do segundo grau para a turma recursal, esse processo ficava aberto no segundo grau e não na turma. Então, pode ser que com a correção, eu não sei, a gente também tem que identificar, pegar o processo e fazer um estudo dele, mas podem ser esses casos. A gente corrige uma coisa que pode atrapalhar a meta no sentido de piorar o cumprimento, mas mostrar realmente processos que não estavam sendo contabilizados, que deveriam estar e agora passaram a estar, né? Então, pode ter sido uma correção que acerte mais os dados e piore um pouco o cumprimento. Então, a gente precisa, como eu falei, a gente precisa que vocês entrem em contato tanto por e-mail, abrindo o chamado, relaciona um processo que se enquadra nesse caso, esse processo não aparecia e agora está aparecendo. Deveria aparecer? Deveria, então está correto.
mas não deveria, a gente vai estudar o processo, fazer um acompanhamento de todos os movimentos e ver qual é o erro que está atribuindo esse processo à meta, tá bom? Isso pode acontecer, a gente sabe que ainda tem erros, mas o painel, uma das funções dele também é essa. A gente vê, porque esses dados serão enviados ao CNJ. A gente quer que esses dados estejam mais corretos e esse painel ajuda a gente a identificar esses problemas também, através da ajuda de vocês, claro. Tem uma dúvida aqui do colega Clay, que na meta 2 estão aparecendo vários processos em cumprimento de sentença. A meta 2, no caso, ela abrange os processos de conhecimento, certo? Sim. Pode ser que seja erro na classe processual ou a gente é melhor ele enviar um e-mail, né, para a gente? Sim, mas pode ser assim, pode ser que esse cumprimento não, do jeito como foi cadastrado no sistema, no EPROC, no PJE, não sei, pode ter sido feito essa mudança equivocadamente, né, um erro de dado, ou pode sim ser um erro do sistema, que não, como eu falei, a gente sabe que tem um problema ainda de classes, né, mudanças de classe, então pode ser um desses casos também, mas a gente precisa ter essa comunicação com vocês, informando, como o Matheus falou, o processo para a gente dar uma olhada e buscar essas correções. Você quer passar para a pergunta da Keila, do cálculo da meta 1, varas criminais, se tem sido considerado como entrada os inquéritos do juízo de garantias e ação penal, juízo de instruções, ou somente ação penal? Isso eu Eu tenho que... lembro que essa dúvida é bem frequente naqueles grupos de estatística, do WhatsApp. Eu acho, então ela vai entrar em contato aqui com a gente pelo Isso. Teams. Esse é Tá? mais específico, a gente não... Porque como eu mostrei para vocês aqui o glossário, né? Cada meta são assuntos diferentes, são muitos assuntos, são vários critérios, né? Aqui o da meta 1, tá vendo? São muitos critérios que às vezes a gente não consegue replicar todos tão perfeitamente quanto o CNJ pede, mas sim, é bom a gente ter... Esse é um caso mais detalhado, a gente precisa dar uma estudada melhor para a gente verificar. Então, peço que a Keila, né, mande ou por e-mail ou abra um chamado para a gente responder. Nesse caso, é um e-mail melhor, né? Não é um erro, é só uma dúvida. Chamada é mais para erros. Ok. O Geraldo, ele só questionou se a cláusula de barreira da meta 5 é menor ou igual, né? A da taxa de congestionamento Isso. tem que ser menor ou igual a 46, né? Isso. O ideal é que a taxa abaixe. Então, a cláusula, o que estiver abaixo da cláusula nesse caso é melhor. A intenção nossa é sempre baixar a taxa de congestionamento líquida. No caso do índice de conciliação, sempre é melhor conciliar. Então, a barreira é da barreira para cima. A meta 5 é da barreira para baixo. Mais alguma? Tem o do Fernando. Na lista de tempo presente, caso um processo do primeiro grau tenha ido para o segundo grau e ficado lá um tempo até retornar, esse tempo em que ele está no segundo grau conta como tempo pendente no primeiro grau? Não. Pode aparecer algum erro, mas não é para contar. Se vocês identificarem algum que esteja contando o tempo que ele não esteve no juízo correspondente, né, pode nos informar, mas não é para contar. É para contar por juízo. Isso, é para contar por juízo. Sempre que ele saiu, para de contar, e quando ele voltar, passa a contar novamente. Só o tempo no juízo. Certo. A Valquíria questionou, no caso de dúvidas a respeito do relatório do gabinete, quem poderia auxiliar. Você já respondeu que seria que eu no CIDIA nós auxiliamos, Valquíria. Você pode mandar um e-mail Isso. ou abrir um chamado. Bom, O chamado é esse, o e-mail está no final de todas as metas, né, no cid@trf6.jus.br, ou, se for uma dúvida, é melhor por e-mail.
Se você constatar um erro, um possível erro, a gente pode ser tanto por e-mail ou um chamado no CSTI, no Gira. Aí tanto eu, Matheus, ou eu, Ricardo, ou a Luciene, né, nós três aqui, qualquer um vai te responder. O Rodolfo tem uma sugestão interessante que eu acho que tinha até no ECS. Como, no caso, ele queria visualizar um resumo de todas as metas por unidade na mesma tela. Isso é alguma uma aba que a gente tem a pretensão de fazer ou Já está também, assim, eu informei uma outra coisa que a gente já está... sim, o filtro das submetas é um que a gente já está trabalhando para fazer, e essa também é outra questão. Criar uma capa das metas ali, painel, uma capa para a gente ter todas as metas resumidas, tanto do tribunal quanto os filtros, da mesma forma, por unidade ou por juízo, de todas as metas numa tela só. Mas já está no plano. Mas obrigado pela ideia, Rodolfo. Ana Cristina está questionando aqui que no caso do relatório da Meta 2, tem processos que vieram de varas extintas, né? Da 13ª vara, no caso. Mesma coisa, Ana Cristina, por favor, envia a demanda aqui por e-mail para o NUCID ou pelo chamado na CSTI, que a gente precisa analisar esses casos. É justamente esses casos que a gente está trabalhando no saneamento e na gestão da qualidade do dado. Que já descemos. A Marcela tem uma dúvida, tem outra antes aqui. A Marcela, ela está querendo saber se na presidência, como está sendo calculada a meta 5, porque constam apenas 78 processos baixados. Depende de como está sendo considerada essa baixa. Ô Marcela, a gente também vai precisar analisar isso com calma, porque a presidência é um caso à parte, assim, é um caso diferente. Seria interessante você mandar um e-mail também, entrar em contato com a gente por e-mail ou por um chamado. Para o painel, o cálculo é o mesmo, né? Se foi baixado na presidência, se entrou na presidência, se foi baixado na presidência, vai contar dessa forma, da mesma forma para as unidades, né? O cálculo ali não faz diferença, não, tá bom? Temos aqui Andréia. Estou com mais de 100 processos de expurgos inflacionários sobrestados, mas que aparecem aqui na meta 4. E também processos já baixados. Isso é erro de sistema. Basta abrir chamado ou e-mail, certo? É isso mesmo. Com algum processo de exemplo para ficar mais fácil da gente identificar. Senão a gente vai ter que procurar um processo que se enquadra no problema e vocês informando para a gente é mais fácil. Mas lembre-se, né, dos critérios que se enquadram na meta. São alguns assuntos, não são todas as classes, então pode ser isso. Mas você mandando, a gente prefere que mande que a gente identifica. Se não for um problema, se for realmente que ele não se enquadra, a gente vai responder para vocês. Quanto aos prazos, a Irene quer saber se o prazo para cumprimento das metas é 19 de dezembro. Todo mundo pergunta isso. O prazo é 31 de dezembro. Mas, por exemplo, para a meta 1, deixa eu voltar aqui. Que o pior de todos é a meta 1, né? São os processos distribuídos até o dia 19, né? Mas a gente tem que julgar até o dia 31. Todas as metas, tirando a meta 1, mas ela também fala, aqui, ó, identificar e julgar até 31 de dezembro de 26, até 31 de dezembro de 26. Todas estão assim. A gente tem que julgar até o último dia do ano. Mas os processos que entram foram do ano passado, né? Só a meta 1, que serão considerados os processos distribuídos até o dia 19 de dezembro. Mas o julgamento é anual, é até o dia 31 de dezembro. Temos a sugestão da Carla, que é filtrar, além da submeta, a unidade nas metas globais do tribunal. Mas isso já tem, não? Você está conseguindo ver aqui no chat? Como que ela chama? Da Carla tá aí de bom tempo.
16.2. É uma das últimas. Ah, sim. Filtrar além da submeta a unidade nas metas globais do tribunal. Eu não entendi. Na relação de processos, colocar o campo referente ao assunto. O campo referente ao assunto é um problema porque podem ter mais de um, né? Mas a gente pode trabalhar nisso, mas a gente pode tentar colocar um valor para todos os assuntos ou colocar o principal, mas a gente pode sim. Agora, se puder explicar melhor a primeira pergunta, além de filtrar a submeta, unidade nas metas globais do tribunal. Se você filtrar a sua unidade, já vai dar o comprimento da unidade, né? Não sei se é isso. E já eu filtrei a 12ª Vara Civil de Belo Horizonte. Esse é o comprimento da unidade. Se for isso, a gente tem aqui. Se não for isso, é aquela que eu acho que, se eu não me engano, o Rodolfo sugeriu. A gente vai fazer de colocar uma aba com resumo de todas as metas e aí, sendo filtrado qualquer unidade, vai ter mostrar o comprimento da unidade em cada uma das metas. Mas se não for isso, você pode repetir, por favor, tá? Refazer a pergunta. A Marcela complementou a pergunta da presidência, porque na aba Tempos ela gostaria de confirmar se está sendo considerado a distribuição na presidência. Sim, é para considerar desde que o processo chegou na unidade. Ele chegou, começa a contar o tempo em dias, assim que ele sai, o tempo é parado naquele período ali. Só contabilizado o tempo que o processo passou pela unidade mesmo. Deve ser considerado isso. Luciana, tirei o relatório da minha relatoria da turma recursal e o primeiro processo que aparece no relatório não encontrei. Processo do ano de 2009, não encontrou no EPROC. Como proceder nesse caso? Ou ele está no PJE, ou pode ser um daqueles problemas que a gente citou do Oracle, né? Pode ser que do Oracle teve um movimento para migração, não ocorreu, então tem que ser feita essa busca aí por um desses 3 sistemas, né? Como não achou no EPROC, ou está no PJE, ou no Oracle processual. O Lucas respondeu aqui, deu uma sugestão também com relação a esse problema aí das turmas recursais. Tem muitos processos físicos, né, que a gente está encontrando aqui na relação de processos pendentes, que a gente vai ainda estar fazendo um trabalho de investigação do que pode ser. Tem processos que estavam no Oracle, né, no sistema processual. A gente vai fazer um trabalho de saneamento aqui junto com as unidades para tentar descobrir e solucionar esses erros. A Valquíria sugeriu que colocasse nos relatórios dos processos pendentes os localizadores que eles estão. E eu acredito que isso não vai ter jeito, né, Ricardo? Por causa pelo menos por enquanto, né? O que você acha? A gente pode estudar a inclusão desses dados, né? Mas por enquanto, como é um painel, né, das metas só, mas a gente vai dar uma estudada para ver a possibilidade de colocar, ver se cabe ali, se é possível, se não vai pesar demais, né, o sistema, mas a gente estuda sim, é uma sugestão que a gente vai considerar. Bom, acredito que a gente abordou as dúvidas. A gente vai tomar nota das sugestões que vocês colocaram aqui no chat aqui da oficina. Como o Ricardo já informou, a gente está disponível aqui pelo e-mail no cid@trf6.jus.br, ou então através da CSTI, né? Basta abrir um chamado com aqueles parâmetros que o Ricardo mostrou, esses que estão na tela agora, sistemas judiciais, estatística primeiro ou segundo grau, né? Depende do grau da unidade, e reportar falha.
que esse chamado, quando ele é gerado, ele vem aqui para o NuCid diretamente, a gente analisa e responde. Só a Valkyria complementou, ela falou para informar o dado do localizador no Excel, mas os dados que aparecem no painel é que são exportados, não tem como incluir dados só para exportação não, Valkyria. São só os processos que aparecem aqui, os dados que aparecem nessa tabela, que vão ser os mesmos que estão no Excel. Não tem como incluir, ó, abrir uma meta que não tem. Não tem como incluir dado só para exportação, não, infelizmente. Então é isso. Então é isso. A Jaque pediu para a gente encerrar, né? E eu agradeço a todos os colegas aqui que participaram. A apresentação vai ficar gravada para vocês poderem acessar no site do Iluminas. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Ricardo? Também agradeço e reforço que a gente conta com a parceria de vocês para o saneamento dos dados, né, para encontrar os problemas que porventura vocês detectarem, para informar para a gente chegar num painel mais justo, mais ajustado, né, justo no sentido de ajustado com a realidade de vocês, de cada unidade. Então, agradeço também e conto com essa parceria. Muito obrigado. Vai tirar foto.